Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, mais uma edição do nosso Leadercast, eu trazendo aqui meus convidados. Quem me escuta há algum tempo já sabe que a minha vida é andar por esse país. Eu sou palestrante, viajo para lá e para cá, e nesse processo de viajar, além de conhecer lugares legais, a gente conhece pessoas interessantes, né? E algumas a gente conhece exatamente porque está no mesmo ramo e é palestrante. Então, quem eu trouxe aqui hoje faz parte desse grupo de... eu diria assim, esse grupo sortudo de gente que tem a chance de ser pago para viajar, para conhecer lugares, conhecer pessoas e tudo mais, fazendo palestra pelo Brasil. Não é o negócio principal dela, vocês já vão saber qual é, mas a gente bateu um papo rápido uma vez na FENAC, né? E ali eu entrei em contato com o trabalho dela e falei, pô, que legal. Quando apareceu o Leadercast, adivinha quem é que eu vou chamar? Aqui está ela. Eu quero só 3 perguntas básicas e fundamentais, hein? Como é seu nome? Que idade você tem? E o que é que você faz? Eu sou Ana Cristina Canosa Gonçalves, mas sou conhecida como Ana Canosa, que é o meu nome de guerra, para quem trabalha com sexo. Tá, eu tenho 46 anos e eu sou psicóloga, sou sexóloga, que eu acho que são as minhas 2 formações principais, okay. E a partir disso faço uma série de... desenvolvo vários trabalhos em cima, tanto dessas 2 áreas. Então você, seu tarado, que já ficou aí enlouquecido quando eu vi ela falar, esse é o meu, eu sou conhecida assim porque eu trabalho com sexo, o lance da Ana, ela é sexóloga e tem um trabalho muito legal, entre outras coisas, você tem um quadro na TV, não é isso? É, que eu atualmente está no programa da Eliana, que é o Família Pede Socorro, sim. Que é um trabalho de conciliação de conflitos familiares. Sim. É muito legal, a gente usa uma série de dinâmicas de grupo para mostrar para as pessoas que participam e para as pessoas que estão assistindo, aonde está o conflito, quais são as questões de cada um, o que eles podem mudar. Legal. E é um negócio que tem sido muito bem aceito pelos telespectadores, legal. As pessoas curtem bastante e tem funcionado bem. Legal. Você sabe que o nosso programa aqui, o pano de fundo é liderança e empreendedorismo. E, na verdade, é gente que faz acontecer. Então, eu vou explorar um pouco a tua experiência aqui para a gente levar esse papo adiante aqui, né? Você é sexóloga, ninguém se forma sexólogo em 2 semanas. Não, leva um tempo para se formar. E você tem 46 anos de idade. Então eu imagino que você deve ter estudado esse tema há um bom tempo atrás. Foi, olha. Voltamos lá atrás e quando a gente fala assim, sexóloga no Brasil, lembra da Marta Suplicy lá no programa do Mulher, como é que era o nome do programa? Da TV Mulher. Na TV Mulher, isso. Que foi quando surgiu e de repente você é da segunda geração. Eu sou da segunda geração. Como é que é isso? Conta pra gente. Olha, na época, era 1995, existe uma Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana que foi constituída por alguns ginecologistas e psicólogos para trabalhar a sexualidade. Hoje eu sou diretora dessa sociedade, né? Na época, em 1995, o Nelson Vitiello, que foi um ginecologista incrível, falecido, um mestre, ele junto com mais 2 profissionais, a partir da sociedade e da Faculdade de Medicina do ABC, criaram um curso de pós-graduação em educação sexual. E eu entrei nessa muito por acaso, porque eu tinha me formado em 1990 como psicóloga, né? E estava naquela, consultório aqui, divide com 10 pessoas o consultório, né? Para poder ter dinheiro, para pagar aluguel, recém-formada. E o meu ginecologista, o Dr. Eliezer Berenstein, eu fui fazer uma consulta de rotina, ele falou, a gente vai fazer um curso, você tem que ter a sua cara. Grande Eliezer Berenstein, meu amado. Que era colunista do meu site, foi colunista do Café Brasil. Grande figura. Ele é meu médico até hoje, meu colega. Hoje ele dá aula no curso que eu coordeno. Enfim, foi obstetra do parto do meu filho. Enfim, o fofo. E aí ele falou, eu falei, nossa, olha só, que legal, nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes as pessoas me perguntam, inclusive, você sempre quis ser sexóloga? Não.
Eu nunca pensei em ser sexóloga até o momento em que eu comecei a fazer o curso e me descobri. Eu falei, gente, eu amo sexualidade, é isso aí. E eu amo mais do que amar sexualidade, eu amo falar sobre sexualidade. Então eu fiz essa primeira turma. Aí eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso. Foi assim, a sexualidade nos contos de fadas, onde eu fiz uma leitura nos contos clássicos, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, o que continha a sexualidade na questão de gênero. Então, assim, sempre essa coisa da mulher vista como passiva, esperando o homem. Então, eu fiz uma leitura. Sim. E esta disciplina foi incorporada no curso nas turmas subsequentes. Então eu comecei a dar aula desta matéria, que até hoje eu faço, sexualidade nos contos de fadas. Que legal. E isso gerou uma série de outras coisas, porque eu comecei a estudar os contos de fadas e descobri que existem contos de fadas para adultos, cujos heróis são idosos, que são contos orientais. Aí eu aproveitei o gancho que eu estava estudando, fui para a faculdade da Universidade Aberta à Maturidade na PUC, que tinha 3 anos, mais ou menos. Cheguei para os coordenadores e falei, olha, eu tenho uma disciplina, contos de fadas para adultos. Eu conto as histórias e a gente vai interpretando a psicologia da maturidade. E eu, na época, eu tinha 25 anos, 26 anos de idade. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, o que é esse cara de menina? Né? E já com tudo isso na cabeça, essa ebulição toda. Daí eu contei uma história para eles, eu nunca fui contadora de histórias, contei uma história, eles ficaram encantados e a partir daí eu comecei a dar aula para a terceira idade com este tema. Depois eu encontrei mais 5 temas, sexualidade na maturidade, grandes mulheres da história. Isso era o quê? 1990 e o quê? Isso era 95, 97, mais ou menos. Tá. E eu era a netinha das idosas. Elas me amavam assim como se... E eu dou aula até hoje, elas adoram minhas aulas, eu adoro dar aula para eles. Então assim, eu fui esta segunda geração que começou a estudar no Brasil. Entendi. Porque a gente não tinha curso de sexualidade no Brasil. E eu comecei de aluna, comecei a virar professora, comecei a dar palestra no tema, porque eu me descobri. Aí assim, todo mundo fala, nossa, mas como é que foi? Eu me descobri comunicadora. Quando eu passei a dar aula, eu descobri que eu nasci para isso. Foi neste processo do curso e no processo da faculdade da terceira idade. Quer dizer, não foi nada, você não programou, nada. Você não pensou, nada. Você experimentou e a coisa foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Só deixa eu entender uma coisa aqui. Você se forma e você nunca foi trabalhar numa empresa? Nunca. É sempre teu negócio. Sempre você é uma empreendedora nata. Sem saber, né? Então, é isso que eu queria. Eu queria mexer um pouco. Intuitivamente. Eu queria mexer um pouco mais nisso. Quer dizer, você já tinha essa consciência. Quando você se formou e pegou seu diploma na mão, até aquele momento que você foi fazer o curso, você já sabia, agora com meu diploma na mão, eu vou ter meu próprio negócio? Ou eu vou procurar emprego? O que se passava na tua cabeça? Não me passava nada na cabeça nesse sentido, essa coisa clara, como talvez eu tenha hoje para direcionar minha carreira, né? Mas tinha uma vontade de atender clínica, e aí também o próprio negócio, mas não tinha essa ideia de próprio negócio. Era mais da experiência de clinicar. E é isso, e aí as coisas foram acontecendo. Eu fiz um pouco de RH com um consultor que prestava serviço para algumas empresas, mas assim, de uma maneira muito... Eu também conhecendo ele e tal... Mas eu não tinha essa clareza. Aliás, eu vim ter essa clareza que eu acho que eu sou uma pessoa empreendedora e ousada, e inovadora na minha área, agora, há pouco tempo, quando as pessoas começaram a falar isso pra mim. Você é demais empreendedor. Eu sou... Ops! Mas eu não gozava. E aí, Luciano, também tem uma coisa interessante. Eu acho que a formação da psicologia, que é a minha formação básica, ela não tem esse olhar para o psicólogo. Né? Ela não forma um empreendedor, ela não se preocupa com isso. Não, pelo contrário, a gente tem uma série de problemas, inclusive, na questão de você fazer marketing do seu trabalho, na questão de divulgação, e eu concordo, o Conselho Federal de Psicologia tem lá todas as suas questões éticas, eu acho importante, mas ao mesmo tempo limita o profissional de pensar a sua carreira nesse sentido, né? Então a formação de psicologia não tem isso. Né? Então eu fui muito mais intuitiva. Da onde vem isso? Da onde vem esse fogo? Da onde vem esse fogo? Ele vem da onde? Você teve o pai que era empreendedor, você tinha a mãe que agitava? De jeito nenhum. O que era? Eu tenho pais, meu pai e minha mãe. Ambos são comunicadores também. Meu pai, ele era procurador de justiça, então ele fez todo um processo no Ministério Público, uma carreira linda, e professor da PUC de Direito durante 30 anos, um professor amado, então tinha isso. Tem DNA, né? Tem o DNA da comunicação. Minha mãe também foi professora de escola pública, mas ninguém
foi ousado no sentido do empreendedorismo. Não, isso ninguém da minha família, ninguém nunca teve negócio próprio, ninguém. Eu fui a única, inclusive dos irmãos também, acho que eu sou a única que tenho isso. 1995, jovem de tudo, 25 anos de idade. Totalmente jovem. Devia ser uma teteia, né? Era. Hoje eu olho, eu acho tão legal. Não. Meu Deus, não, que olha bonitinha. aqui, 25 anos no auge da... E falando de sexo. Pois é. Como é que é o tamanho? Deve ser um armário para carregar nas costas isso. Que nada. Porque cargas de preconceito e tudo mais, como é que era? Engraçado, né? Ao mesmo tempo que eu tenho consciência do preconceito que as pessoas têm, eu sempre fui vista como alguém que permite ao outro se espelhar e se identificar. Porque eu sempre fui primeiro que eu sou muito bem-humorada. Segundo, que eu sempre me coloco muito nas palestras. Quando eu começo a dar aula, não estou dando aula de um assunto que não tem a ver com a minha vida. Então, várias vezes, Luciano, eu já dei aula para professor, para grupo de mulheres, grupo de homens, em todos os estados do Brasil. E invariavelmente alguém chega no final e fala assim, nossa, quando você falou aquilo, ai que bom que você falou, menina, porque eu estava pensando que eu era um ET. Então eu brinco, por exemplo, assim, eu falo, gente, vocês estão achando que eu sou sexóloga, né, que eu transo no lustre todo dia, menina, não consigo nem mais falar no assunto, já tô de saco cheio de escutar esse negócio, aí o povo dá risada, daí eu vou me colocando, porque eu acho importante essa identificação. E isso faz com que as pessoas vão quebrando o preconceito, né? Isso é uma coisa importante. Eu não sofri o preconceito que, de maneira direta, que eu tenha escutado. Então eu nunca escutei ninguém falar alguma coisa, ou, né? Obviamente que deve ter tido nos bastidores e tal. Uma outra questão, eu sempre lidei muito bem com homens. Sempre. Eu tive muitos amigos homens. Se eu fosse fazer uma leitura junguiana, eu tenho um lado masculino no sentido que a gente olha na questão de gênero, né? Então, o que era agregado ao masculino? Essa coisa da agressividade, a ambição, o poder, o se bancar, muito forte desde adolescente. Eu sempre fui muito atrevida, né? Sim. E a figura masculina nunca me intimidou. Pelo contrário. Mulheres assim é que intimidam os homens. Exatamente. Né? E eu tive muitos amigos homens. Então, você vai dizer, não, Ana, mas você nunca recebeu cantada? Claro, eu recebi inúmeras cantadas, mas eu não sou uma pessoa que me assusto com isso. Até porque eu entendo as pessoas chegarem a mim e serem curiosas sobre sexologia naquela época. Hoje já está muito mais divulgado. Naquela época, virem com uma piadinha, uma ironia, uma piadinha tipo você dá aula prática, essas coisas todas. Eu sempre tirei muito de letra porque era como compreender o panorama. Isso faz parte. Então, na minha cabeça, tipo, isso faz parte. Faz parte a cantada por eu ser mulher, não é nem por eu ser sexóloga, mas também, né, pela curiosidade que as pessoas têm. Isso é fantasticamente brasileiro, sabia? Não é? Isso é brasileiro. Uma inglesa não me falaria isso que está falando para mim. Uma alemã jamais diria isso. Uma americana nunca diria isso. Porque essa história do cara me tirar o sarro, cantar, eu chegar e falar, como você tá bonita hoje, mas tá gostosa. Um amigo fala isso para você. Para uma brasileira é a coisa mais natural do mundo, né? Lá fora é um horror. E eu vou te dizer... essa coisa do brasileiro... E eu vou te dizer mais. Eu... tenho a consciência da cantada, mas eu nunca fui cantada ou colocada por causa de palestra de maneira tão explícita. Isso é curioso. Nunca explicitamente ninguém tá. Nunca. Então eu já dei palestra, por exemplo, para empresa de automobilística, só para homem. Eu nunca tive indo pro carro, uma pessoa que me falou qualquer coisa engraçadinha. Mas é que você eu acho que eu tenho, você impõe o respeito. Eu acho que sim, acho que eu tenho uma figura assim. Sim, o que traz a gente para uma discussão muito legal, que é essa discussão de você impor a forma como você quer ser vista. Quer dizer, você já sabe, eu tô lidando com um negócio que eu tô no fio da navalha. No fio da navalha, exatamente. Se eu fizer uma piada, eles vão entender mal. Isso mesmo. Eu já cheguei num lugar já tá todo mundo com a pulga atrás dele, o que é que vem aí, deixa eu ver. Isso. Então você tá caminhando numa linha muito tênue. E você tem que se colocar ali, né? E inconscientemente eu desconstruo uma imagem de pavor logo no início numa palestra. É isso aí. Me conta essa história. Vamos lá. Então, você sabe, de novo, no esquema da liderança que eu tô colocando aqui, né? Você tá me dando algumas dicas aqui para o ouvinte também sobre o controle que você tem não só sobre a tua carreira, mas sobre a percepção que as pessoas têm de você. Certo. Então, anuncio que aqui está no palco agora a Ana. Sobe a Ana.
Ok. E eu vejo subir uma mulher, o que vem alguma coisa aqui, mas você, na hora que abre a boca, você já começa o processo de ganhar esse controle. Exatamente. Eu quero que você que está me vendo pense isso de mim. Minha proposta de valor está muito clara. E é você quem faz. Me fala dessa construção, me fala dessa história, dessa experiência de você Eu vou te contar uma conquistar. situação. Eu sempre conquisto primeiro pelo bom humor. Isso é uma característica minha. Ponto. Sempre conquisto nos primeiros minutos. É uma característica não pensada, que hoje eu acho que até, se a gente for pensar em como um palestrante funciona, ou como chamar a atenção, acho que isso até tem, teoricamente, alguma coisa, mas sempre foi muito intuitivo, né? Baseado na experiência. Até porque o teu tema, ele já cria uma tensão natural. Total, né? total. Você sobe no palco e já tem uma tensão natural. Que vem Aí eu vou te contar uma vez, eu fui dar uma palestra para o Dia do Homem, numa grande empresa de automóveis, né? Tinha uns 500 homens na plateia. Imagina eu, uma mulher, na época, eu devia ter uns 30 e poucos anos, né? Uma mulher aparentemente, sei lá, bonita. Não é que eu me julgue bonita, mas assim, ok. Uma mulher ok. E aqueles homens todos, e era sobre disfunções sexuais masculinas. E aí tinha desde o cara que monta o parafuso do carro até o diretor, que não queria que fotografassem para colocar dentro do jornal, que sai o jornalzinho interno. Então eu já cheguei... Nesse clima. Alguém me contou, nossa, o fulano de tal que está sentado na primeira fila, ele já falou pro fotógrafo não tirar foto dele, que ele não quer sair no jornal nesse tipo de evento. Eu falei, ai Jesus. E tinha assim, o fulano de tal e mais uns 4... olhando pra mim desafiadoramente, do tipo, assim, com aquela cara assim de quero ver o que essa mulher vai falar, sabe? Sim. E aí eu peguei um pra Cristo, eu falei, é esse cara que eu vou, até o final da minha palestra esse cara vai ter que rir, tudo bem. Mas eu me lembro que eu cheguei, né, então eu falei, olha, tô aqui pra falar sobre um tema muito, né, importante pra saúde do homem, que é sobre disfunção sexual masculina, e eu vou dizer pra vocês uma coisa, se eu fosse homem, com vocês todos me olhando aqui, eu já tinha broxado. Puta merda, porque tem essa coisa do desempenho. Aí os caras começaram a rir, pronto. Acabou. É nessa identificação de eu sou como todo mundo, eu sou como você, eu tô falando não só porque eu estudo, mas porque eu vivo, que eu ganho o meu público. As pessoas, elas entram... Então aí eu acho que tem várias coisas. Então tem, desde admirar a figura da mulher, que as pessoas, as mulheres admiram, eu queria ser como ela, então eu tenho essas falas, os meus alunos falam isso, e que eu muito me orgulho e fico lisonjeada, mas tem também, não é só por causa da carreira, é porque eu me coloco no mundo como todo mundo. Ana, você quando fala essa coisa do me colocar no mundo, esse controle todo, quer dizer, para poder escolher esse cara para Cristo e tirar um sarro dele e quebrar esse gelo, você tem que estar muito segura de si. Você tem que estar muito segura de si. Você não tá com medo, o cara que tá olhando não tá te vendo apavorada, não tá vendo você desesperada, tá vendo uma mulher segura no palco. É isso aí. De onde vem essa segurança? Como é que você constrói essa segurança? O que é? Isso tem a ver com atrevida? Tem a ver com atrevimento? Eu sempre fui muito atrevida, muito ousada. Eu sou uma pessoa muito responsável, ao mesmo tempo que eu sou uma transgressora, mas uma transgressora responsável. Na minha época, eu fico pensando lá atrás, quando eu era adolescente. Aos 16 anos de idade, eu fiz uma viagem com uns amigos que eu conheci, que eu fazia teatro em outro colégio. Para a Litoral Norte não tinha nem estrada. Então eu tinha esse ímpeto da liberdade, do conhecer muito forte. Eu sou, mas ao mesmo tempo muito responsável, muito. Então a primeira coisa que eu fazia, que chegava num lugar que não tinha telefone celular, não tinha nada, tinha um orelhão no posto de gasolina, eu ligava, pai, ó, cheguei, tá tudo bem, tá, mãe, ó, cheguei. Então eu sempre fui muito responsável. Talvez essa responsabilidade... E nesse processo você construía com seu pai e com a sua mãe uma relação de confiança fabulosa, porque era fundamental para eles. E mais, a minha sacada era, se eu mantiver isso, eu consigo fazer tudo. Olha que legal, então eu vou continuar fazendo assim. Eu não vou me meter em encrenca, não vou usar droga, não vou engravidar antes do tempo, mas porque eu curto a vida, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de viajar. E eu fui, acho também, Luciano, eu fiz muitos anos de terapia. Eu entrei na faculdade aos 17 anos. Aos 18 eu já estava metida na terapia. Né? Você era uma paciente de terapia? Paciente de um processo terapêutico, que eu fiquei com a mesma terapeuta durante 17 anos. E falo isso com maior orgulho, porque eu adorava fazer terapia. Depois, então eu acho que o processo da terapia também me fez mulher muito cedo. Sim. Né? E muito segura, eu sempre fui muito segura. E eu não sei dizer para você exatamente aonde foi que isso pegou, mas eu sou uma pessoa segura. Eu sou uma pessoa essencialmente otimista.
né? Eu tenho uma personalidade muito flexível, eu acho que isso me ajuda muito, muito flexível. Eu sou uma pessoa que não me vejo destacada do mundo, assim, eu acho que todo mundo tem seu espaço, eu não me sinto, sabe, nem mais, nem... Acho que sabe, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, a frase da Betânia, é isso. Mas eu sou realmente uma pessoa segura. Você hoje participa, você tem um quadro no programa da Eliana. Isso. Você escreve uma coluna... Na revista VIP há 6 anos. Na revista VIP chama Sexo Fácil. Sexo Fácil. O que me aproxima dos homens profundamente. Imagino que eu já sei o que os babão vão buscar, né? Os babão vão lá direto, né? Você clinica? Clinico, consultório, 3 vezes na semana. O que você faz? O que é? Eu faço consultório, eu faço psicoterapia para adultos, casais e terapia sexual. Que diz respeito às dificuldades sexuais das pessoas, e aí a gente entra com uma série de questões. Você tem um consultório? Tem um consultório particular. Então você também cuida do teu consultório? Cuido. Você é diretora do quê? Da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Editora, e você ainda coordena uma pós-graduação em educação sexual. Isso. Você tem marido? Filho. E tem filho. Isso, corro. Eu contei aqui 8 coisas... onde qualquer uma das 8 sozinha já me deixaria cansado, né? E você tem as 8. E você, na hora do almoço, a gente conversando ali, você soltou uma coisa que pra mim foi fundamental. Eu falei, cara, que loucura é essa? Você falou pra mim assim, disciplina. Eu sou mega disciplinada, mega. Então. E eu sou disciplinada com o meu prazer, porque veja, eu tenho uma consciência também interessante, que eu acho que me faz ser feliz, ou me faz... porque eu me julgo uma pessoa feliz, sabe? Essencialmente feliz. Não acredito na felicidade plena, porque a gente tem uma série de problemas, todo mundo tem, eu tenho os meus também. Mas eu me acho uma pessoa muito abençoada. Mas eu sei que eu fiz também por merecer, sabe? Eu sou uma pessoa otimista e a minha disciplina diz respeito aos meus prazeres. Então, assim, eu tenho que ter um horário para minha massagista. Acabou, eu vou ter. Eu tenho que ter horário para correr, porque eu amo correr. Eu tenho que ter um horário para eu dançar flamenco. Não adianta. Eu não vou ter mais o filho porque eu vou ficar infeliz, porque aí eu vou ter que me desdobrar em não sei quantas. Eu tenho que ter dinheiro para comprar meu sapato. Que se eu não comprar o sapato que eu quero, não é que eu seja uma pessoa consumista, mas eu estou só dando um exemplo. Então, assim, eu tenho muita consciência sobre o que é importante para a Ana Canosa. Muita. E eu preservo isso também na minha disciplina. Me fala dessa questão dessa disciplina, porque eu acho que isso é fundamental. Você não tem como falar de liderança, empreendedorismo, sem tocar no assunto disciplina, que me parece que é um problema gigantesco que o brasileiro tem. O brasileiro é, por nascença, indisciplinado. É claro, tem... Eu estou falando em geral, tem 1000 pessoas que são absolutamente disciplinadas, mas no geral... O que a gente enxerga aí é uma indisciplina, né? Depois a gente faz, porca a barriga, se Deus quiser. Não, pra mim não tem depois. Não. Como é que você exercita essa coisa? Porque uma coisa é a pessoa querer ser disciplinada, a outra coisa é ela colocar isso em prática, né? O que você faz? Você abre uma agenda de manhã, vai lá, como segunda-feira às 8 da manhã tenho tal coisa. Total. E não mexo mais nisso. Como é que você faz? Não mexo mais nisso. Como é que você prioriza? Como é que você bota tudo urgente? Tudo pra mim é muito organizado, né? Então, por exemplo, eu faço consultório 3 períodos no mês, só. Na semana, desculpa. Porque... Como eu tenho que deixar dias para gravação, e eu não gravo toda semana também, mas eu tenho que deixar aquilo disponível. Eu não posso assumir um paciente na quinta às 2 da tarde, se é meu dia de gravação, e depois vou ter que falar, hoje não vou gravar. Hoje eu vou gravar, não posso te atender. Não dá. Então eu faço isso. Na segunda-feira é meu dia de consultório, né? Eventualmente, se eu vou fazer uma viagem, uma palestra, eu tenho que mudar. Terça de manhã e sexta de manhã. Isso é sagrado. Sexta tarde eu deixo para gravar e quinta-feira, né? Nos dias que eu não estou gravando, eu escrevo a revista, eu escrevo a coluna, eu coordeno a pós-graduação, então convido o professor, falo com não sei quem, vou corrigir prova. Então, nos dias que eu não tenho a gravação, eu faço as outras coisas, né? Porque eu tenho muita flexibilidade para fazer isso também. Então, mas aí você chegou no teu escritório, na tua clínica, não sei bem onde, você sentou lá e falou, muito bem, hoje não é dia de atender, hoje é dia de escrever o artigo. Isso. E eu tenho para escrever o artigo das 14 às 16 horas. É essa hora. E nessa hora você vai sentar e vai escrever o artigo. Às 16 horas eu vou para academia, porque 17h30 buscar meu filho na escola, que também é para mim uma prioridade. Então, por exemplo, de segunda-feira ele vai para natação. Eu vou com ele. De manhã eu aproveito que eu não trabalho de manhã, né, fisicamente, em algum lugar eu fico com ele. Então eu vou, aí eu corro enquanto ele está nadando e tal. Que idade ele tem? Ele tem 5 anos. Aí na quarta-feira é nosso dia de ir na feira comer pastel, porque eu amo fazer feira, então também pra mim isso é fundamental, isso me deixa feliz ter a quarta-feira de manhã pra ficar com ele. E é isso mesmo. Então na quinta-feira eu tenho que escrever a coluna da VIP,
é das 2 às 3, vai ser das 2 às 3, meu amigo. É isso que eu tenho para o momento. E eu tenho uma facilidade muito grande e uma alegria muito grande, uma sorte de gostar de escrever e de me comunicar bem, tanto oralmente quanto pela escrita. Sim. Então eu tenho facilidade. Dificilmente eu vou deixar a coluna para fazer à noite, porque à noite eu não rendo. 10 horas da noite eu desligo meu celular, acabou, modo avião. Não quero ninguém mexendo no saco, porque eu preciso dormir. Porque eu me conheço fisicamente. Se eu tenho que acordar às 5 da manhã para atender o paciente às 7 na sexta-feira, 10 horas eu tenho que estar dormindo. Eventualmente, é óbvio, acontece alguma coisa em casa. Mas eu acabei de desligar o celular e eu não vou produzir à noite, eu produzo de manhã. Então é nessa organização de agenda que eu ponho aquilo a partir da minha personalidade. Tá. Isso eu acho que é muito legal, incrível, né? É fantástico. Quisera eu ter... Eu acho que eu tenho uma certa disciplina, mas a minha disciplina é feita em cima do caos, sabe? Eu sou absolutamente caótico, mas esse meu caos é um caos, de certa forma, organizado. E eu bebo um pouco dele, sabe? Eu já aprendi até a provocar o caos, sabe? De repente eu estou num momento que eu preciso criar alguma coisa. Se eu não me colocar numa situação que estou na última hora, eu tenho que encontrar uma saída, a coisa brilhante não aparece. Entendi. Fica uma coisa normal. Quando eu falo, vou levar até a última hora, a hora que não dá mais, que tá o desespero bateu, pum! Surge uma coisa genial, né? Sei. E eu falo, cara, acho que eu me funciono assim, deve ter algum mecanismo que me provoca, então eu preciso levar a coisa até a beira do caos, mas eu chamo isso de caos organizado, né? Eu uso ele a meu favor, né? Como é que você vê essa questão da indisciplina que a maioria das pessoas acaba tendo na consequência do pessoal que você atende, sabe? Eu acho as pessoas que você recebe, deixa eu só tentar entender. Quem vem para receber, você vai clinicar, que tipo de gente vai até você? Quem é que vai até você? É um senhor, é uma senhora, é um profissional, é um cara que está com um problema na empresa, está com um problema em casa, é um problema... O que é? Quem é? Como é o perfil dessa pessoa que vai te... Eu tenho um consultório muito variado, né? Quando eu falo que eu atendo adultos e tal. Mas como também tenho trabalhado muito com casais, né, e a terapia sexual sempre acaba também envolvendo o casal. Então o cara vem lá, por exemplo, com um problema de ejaculação precoce. Não dá para trabalhar só o sujeito se eu não tiver a mulher dele junto comigo. Ou o parceiro dele junto comigo. Porque, às vezes, o parceiro estimula a disfunção do outro. Aí o casal é disfuncional, não é só a pessoa. Enfim, são coisas psicológicas complexas de falar. Deixa eu explorar mais um pouco, porque você está falando um negócio muito legal aí. De novo, eu estou trazendo para aquela questão da liderança. Vamos embora. Quem é que leva esse cara a te procurar? É ele que sofre com o problema dele? É a mulher dele? É o casal em conjunto? Antigamente eu tinha mais uma demanda das mulheres pedirem para fazer terapia, né? Para as questões emocionais, questões de estresse no trabalho. Aliás, eu vou dizer, vamos abrir parênteses. Essa coisa do estresse no trabalho é recente o mundo masculino e buscar o terapeuta. Reconhecer e buscar. Eu recebi um paciente esses dias falando assim também, que ele tem uma série de problemas de comportamento e ele perdeu o emprego. E ele já sabia que ele tinha essa série de problemas de comportamento dentro do trabalho, que ele chama de mimimi, né? Assim, essa coisa de ser muito mimimi. Mimizento. Que ele não lida bem com pessoas assim. Mas ele já tinha, assim, tomado vários bilhetes amarelos, vários, até a hora que ele foi mandado embora. A hora que ele foi mandado embora, o cara ficou péssimo, então ele sabe que é assim, daí ele falou assim, eu tô aqui, eu não acho que eu vou mudar. Eu olhei pra ele e falei assim, então, cara, se você não acha que vai mudar, melhor, né, porque ferrou, né, você tá dizendo que seu caso não tem solução. Sim, aí ele começou a rir, eu falei, como é que você se sente falando do seu mimimi pra mim? Porque você ficou mimimizando aqui também hoje, né, nós somos assim e tal. Daí ele começou a pensar um pouco sobre isso. Então, geralmente são as mulheres vão mais. Hoje os homens estão começando a se aproximar dessa iniciativa de buscar o profissional, mas ainda para os homens é mais difícil. Então eu atendo muitos casais com problemas de crise de relacionamento, principalmente questões com traição, infidelidade conjugal, que eu acho que é ainda um dos grandes problemas das relações amorosas para lidar, né? E muitas pessoas com problemas sexuais na área da sexualidade. Deixa eu entender aqui, que eu tô ficando... doida. Tô ficando doido aqui. Doutora, eu vim aqui procurar a senhora, eu queria que a senhora me atendesse um horário, porque minha mulher tá me traindo. É isso que acontece? Me ajuda a me curar do corno? Nós estamos... Como é que é isso? O que eu faço? Vou falar, não vou falar?
que eu faço? Mato o cara com quem a minha mulher está traindo, não mato. É curador mesmo, né? Aí recebo muitos casais assim, olha, a gente está vivendo uma crise e ele acabou de me trair. E nós dois estamos aqui, ele com cara de pato. Pra ver o que a gente faz. Ele com cara de pato, ela com cara de triste. De boi. Isso. E aí o que a gente vai fazer? Porque eles não conseguem se comunicar. Geralmente é porque o casal não consegue se comunicar. É porque a panela de pressão tá no osso e aí a gente tem que administrar. Tem que ser muito atrevido para lidar com o negócio desse aí. Eu entraria embaixo da mesa. Se é comigo, eu falo, jura? Dá licença, deixa eu entrar embaixo da mesa de vergonha alheia. Não, agora você imagina então um cara falando que tem ejaculação precoce e eu passando para ele um exercício de masturbação. Aí o cara, no começo ele olha para mim e fala assim... Aí ele fica me olhando assim, eu falei, eu não precisa ficar vermelho. Meu filho, eu faço isso aqui todo dia, não aguento mais, eu nem transo mais, porque esse assunto... Aí o cara dá risada, aí eu pego um pênis de borracha lá na minha mesa, aí mostro pra ele como ele tem que se masturbar. Olha, tem que fazer assim, pro exercício assim. E aí as pessoas começam, porque como pra mim isso é muito natural pra mim, faz parte do meu dia a dia, do trabalho, eu encaro como natural, as pessoas acabam ficando tranquilas. Sim. Mas de novo, você se impõe completamente, que um homem numa situação dessa, ele tá fragilizado ao extremo. Mas tem uns que gostam, né, de se exibir, porque não pense que é só isso. Às vezes essa coisa de falar pra mulher uma coisa da sexualidade pode ser um pouco exibicionista também, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, como terapeuta tem que ficar muito atento, pra você não entrar no jogo de uma sedução a partir do sintoma. Sim. Que, de novo, é a mesma questão da palestra lá. Igual. É igual a palestra. Você está naquele momento em que você tem que se... eu tô me dando conta que o limite realmente... Que a minha percepção intuitiva é muito boa, porque realmente não é fácil. Eu contando pra você que eu tô achando que é difícil mesmo. Que ótimo. Deixa eu tentar trazer você agora para dentro do ambiente corporativo, que não é um ambiente onde você transita, muito, mas é um ambiente que te busca. Sim. Porque você é contratada para ir falar nesse ambiente. Sim. E pessoas que estão nesse ambiente vão até você para você atendê-las, né? Eu tenho uma tese aqui que eu uso muito nesse programa, que todo mundo que vem aqui eu falo a mesma coisa, né? Eu falo, se você for pesquisar, nunca se falou tanto em liderança como se fala hoje em dia. Todo lugar onde você vai é um livro sobre liderança, é filme sobre liderança, tudo que se fala é liderança. No entanto, quando a gente começa a ver os problemas que o Brasil tem hoje em dia, é falta de liderança. Então, como é que num ambiente onde só se fala em liderança, nós temos uma das maiores crises de liderança da história da humanidade? Está tudo errado? Será que nós estamos discutindo errado? Será que as pessoas não têm percepção? Será que você está falando uma coisa e eu estou entendendo outra? Que nó é esse, né? E eu quero trazer isso para o teu mundo agora, né? Quer dizer, o teu mundo naquele em que alguém fragilizado foi te procurar. Eu acho que o fato de uma pessoa ir te procurar, um homem, para falar para uma doutora, uma mulher, sobre ejaculação precoce, exige dele uma tomada de decisão, uma tomada de iniciativa, que é um baita exemplo de liderança. Mas exige dele uma humildade para se submeter a uma outra figura de autoridade muito grande. Você está falando aqui, como você disse, né? Não é o meu mundo da liderança, ou pensar a liderança no âmbito corporativo, agora estou pensando emocionalmente falando. Eu acho que um dos grandes problemas das pessoas, ou vários problemas que as pessoas têm, primeiro é essa falta de consciência da sua própria personalidade, né? Porque eu posso ser um bom líder, eu posso ser bem-sucedido, mas não tenho inteligência emocional nenhuma, né? Ou talvez isso nem seja ser um bom líder. Sim. Quer dizer, eu posso ter sucesso, e eu acho que as pessoas confundem isso. O sucesso na carreira, o sucesso financeiro, com o seu papel. Quer dizer, o que eu faço dentro da minha casa, da minha relação amorosa, no trabalho? Qual é o meu papel? É o da liderança? Porque todo mundo quer ser líder. Então, acho que tem isso, né? O brasileiro tem essa figura de poder muito forte, né? Muito forte. As questões de gênero não são igualitárias, as pessoas... essa disputa de poder, ela está imbrincada em todas as relações. Então eu acho que para você poder, inclusive, desenvolver a liderança, você tem que ter um pouco de humildade. Para você poder se ver e ver aonde é que o calo aperta. Senão o cara não ia no consultório falar sobre isso. Entendi. Quando você coloca essa questão da humildade, quer dizer, a pessoa... Eu vou me colocar numa situação em que eu vou ter que expor as minhas fraquezas, né? E eu acho que isso exige uma coragem gigantesca, que é eu poder vou me despir diante de você para falar as minhas fraquezas. No teu caso é pior ainda, porque eu não estou falando de uma fraqueza... doutora, eu não sei tomar decisão. Doutora, eu não sei usar uma planilha Excel. Doutora,
eu tô com um problema aqui que eu não consigo transar com a minha mulher. Quer dizer, o negócio é pior ainda, né? Eu acho que isso exige uma dose de coragem muito grande, né? E eu imagino que esse pessoal chega na tua frente e você tem que meio que cavocar pra abrir caminho pra ele, né? Eu já vi que o cara tá sentado na minha frente, ele tá azul, ele não consegue falar, ele não consegue se mexer, cabe a você, com o seu jeitão, ir lá e abrir as portas e falar, cara, vem nesse caminho, velho. Como é que é esse processo? Porque isso é um processo de conquista que você faz, né? E no papel da liderança, a primeira coisa que o líder tem que fazer é saber conquistar as pessoas com as quais ele está interagindo, né? Eu vou te responder com a percepção que as pessoas têm do meu trabalho na TV. Então, como é que as pessoas me veem como conciliadora na televisão, sabendo que eu sou psicóloga? O que as pessoas falam de mim? Né? Eu estou pensando em cima de tudo que você está dizendo. Sim. Pensando agora mesmo. Elas dizem que eu sou uma pessoa, primeiro, afetiva e assertiva. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que entendo e compreendo e falo, pô, cara, que merda, hein? Sabe? Puta, meu, foda, hein? Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Eu sou uma pessoa... Então, ó, vai ter que fazer isso. Ok? Então, para resolver esse troço, vai ter que seguir nesse caminho. Então, essa troca entre o acolhimento, eu acho que eu sou uma pessoa muito acolhedora, né? Onde a pessoa olha para mim e fala, essa mulher tá me sacando o que eu tô falando porque ela é humana. Tem muito isso na minha carreira inteira. E ela tá me ouvindo. Ela tá me escutando. Ela tá me escutando, ela ouviu o que eu falei. Ela tem uma parte dela que se identifica comigo, quer dizer, ou eu me identifico com ela na dor. Então ela já, sei lá, eu posso não ter passado por aquilo, mas eu já sofri. Então se eu já sofri, por qualquer coisa eu sei o que é um sofrimento. Sim. Talvez não na intensidade ou naquela questão específica. Você pode não saber na carne, mas você já teve um monte de gente. Eu já tive outros e já senti na minha carne outras tantas dores. Sim. Mas ao mesmo tempo eu sou muito assertiva. Do tipo, cara, você quer trabalhar? Então vamos trabalhar, tá? E vai ter que trabalhar assim, porque se não for assim não vai funcionar muito Isso não. é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade gigantesca, uma coisa que o norte-americano faz muito bem. Você senta na frente do norte-americano para fazer uma sessão de feedback e ele diz na tua cara tudo o que ele tem que dizer. E na boa. E você escuta o cara falando e fala, pô, esse cara tá falando para mim e ele tá falando porque é pra coisa ficar bem. Isso. E o brasileiro se enche de dedos. Ele não gosta de mim, tá falando, tá me sacaneando. Leva pro pessoal e transforma aquilo quase que numa batalha, né? É verdade. Porque o brasileiro leva tudo pro pessoal e já ele tá me agredindo, né? Isso. Então, o exercer a assertividade no Brasil é um problema, porque as pessoas não costumam aceitar, não, né? Você falar, tá me xingando, né? Como é que é isso aí? Então, é engraçado, né, que você está falando, eu estou aqui pensando junto com você. Eu sou muito assertiva. Da onde que vem a minha assertividade? Eu acho que é uma junção de coisas. Eu tenho uma personalidade muito objetiva e muito direta. Eu sou uma pessoa objetiva, né? Não sou uma pessoa emocional. Eu sou afetiva. Ou seja, eu abraço, eu beijo, eu gosto, eu me preocupo, mas eu não sou emocional, eu não sou passional. Não sou. Eu sou mais objetiva do que passional, né? Eu acho que eu sou organizada e isso me ajuda a ter na mão a ferramenta que eu preciso para aquele negócio. Então, se eu preciso, nessa semana, fazer um trabalho X, uma palestra não sei aonde, que eu preciso focar. Então eu vou na ferramenta que eu tenho. Então eu sei onde está, onde é que estão as coisas, o que eu tenho para fazer, com quem que eu tenho que conversar, sabe? E aí eu vou na ferramenta porque eu sou uma pessoa organizada, eu tenho aquele objetivo é assim e eu sou assertiva para funcionar naquele momento. Então eu vou mais segura. E eu acho que quando você é mais seguro, você é mais assertivo, né? Porque você ser assertivo é assim, eu tô aqui, eu tô com o meu conteúdo e é isso. E o outro também tem a possibilidade de chegar para mim e falar, não é isso, ou é mais ou menos isso, né? Se eu tiver essa segurança, eu consigo lidar melhor. Uma pequena aula de liderança, é exatamente isso. Foi, né? Você está falando para mim como a psicóloga atendendo o seu paciente e eu estou vendo o chefe recebendo um funcionário na sala dele, o funcionário está com um problema e se o chefe for uma zebra, ele não vai ser nem assertivo e nem vai se colocar no lugar da pessoa para falar, pô, pera um pouquinho, eu entendo o que você está acontecendo, já aconteceu comigo, compreendo perfeitamente e vamos seguir por esse caminho. Assim. Ou eu não tenho ideia do que está acontecendo, ou eu tenho uma vaga ideia do que está acontecendo, mas eu não sei. Vamos ver junto isso. Vamos tentar descobrir que é também ajudar. Aquela coisa do jornalista que chega e fala, Ana, você pode falar sobre o cara do Big Brother, sobre amores obsessivos?
olha, amiga, é o seguinte, não vou falar sobre isso porque eu não estou assistindo Big Brother. Então eu até posso falar sobre amores obsessivos, mas não vou estar falando sobre aquilo que você quer. Sim. Melhor você procurar outra fonte. Então essa questão também fortalece a sua personalidade, claro, e a sua carreira. Porque você reconheceu o teu limite e não assumiu um compromisso de algo que você não pode entregar. Vou te falar, um dos meus maiores desafios foi levar o trabalho para a TV. Eu fui convidada pelo SBT para fazer o programa SOS Casamento. O programa SOS Casamento era um programa como se fosse uma super nanny para casais só. Então o casal se inscrevia e eu pegava o conflito deles e aí através das dinâmicas de grupo que são produzidas pela TV para ser alguma coisa televisiva, né? O casal ia se percebendo e a gente ia trabalhando. Bom, eu tive um final de semana para decidir. Então a moça do SBT me ligou, a Adriana Sequete, até eu tenho que agradecer demais a ela e o Ricardo Pérez por terem me convidado a fazer parte desse grupo de profissionais que poderiam levar esse projeto à frente. Ela conversou comigo, ela fez uma super pesquisa na internet. Então, assim, precisamos de uma psicóloga que trabalhe com casais, ou com afeto, ou com relacionamento, para ser a apresentadora desse quadro. Aí eles foram lá, fizeram um monte de pesquisa e chegaram no meu nome através de todos os projetos que eu já fiz, as palestras que eu já fiz, né, a fala com jornalistas e tudo que eu já escrevi. Bom, essa mulher, a foto, porque aí tinha uma coisa estética. Sim. Também. Vamos ver. Aí ela falou, olha, eu não posso falar qual é o projeto, mas é uma coisa assim, marcamos uma reunião, fui ver, eu sempre fui ver tudo, isso também é a minha grande dica, sempre. Eu nunca fechei porta para nada que eu não conhecesse e que eu não achasse que poderia ser legal. E eu saí, Luciano, falei, meu, ferrou, olha só, eu vou virar uma psicóloga na TV. Que psicólogo na TV a gente tem? Ninguém. Tinha o Gaiarsa, áureos tempos, né? O Gicovati, que tem muita gente que, inclusive, criticou, ele foi criticado até por aparecer em novela como Gicovati, o Conselho Federal foi atrás, que é uma pessoa que se coloca, que eu gosto muito dele, inclusive, porque eu acho que ele pega a linguagem da psicanálise e transporta para o público, e eu acho importante. Sim. Mas eram as duas figuras que a gente tinha, né? Agora, você imagina, eu ter que aplicar a psicologia, que é um negócio super complexo, num programa de televisão que não podia ser profundo, que não era terapia. E totalmente inovador, eu pirei. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou... Fizemos a reunião e eu tinha um fim de semana para decidir. E eu vou te confessar, qual era o meu medo maior? Eu tinha 2 medos. O primeiro, como é que eu ia conduzir o trabalho para que o trabalho realmente fizesse efeito para os casais, porque a minha preocupação maior era essa, né? E não abrir chagas e etc. Até porque não era uma coisa armada. Nada, não é nada armado. Havia um problema. Não, há o problema real. Eles não sabem nada que vai acontecer. No Família Pet Socorro ainda é assim. Sim. Nenhuma das atividades eles sabem que vai acontecer, porque senão perde o caráter emocional da história. E eu preciso do emocional para trabalhar. Como é que eu vou lidar com isso? É uma coisa que eu vou ter que construir, porque não tem ninguém fazendo isso. É diferente do Super Nanny, porque você está lidando com... E a segunda, o que os meus colegas vão pensar disso? Né? Aí eu liguei para algumas pessoas, para minha sogra, inclusive, que é terapeuta de família. Falei, ai meu Deus, Maria Rita, o que eu vou fazer? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? E a ideia era aceitar para fazer um programa piloto. E eles tinham entrevistado vários profissionais, colegas meus e colegas, enfim, e tinham me escolhido para fazer o piloto. Falei, quer saber? Eu vou nessa. Eu vou criar um caminho. Eu acredito nisso, vai ser legal, acho que vai ser bom pro público, as pessoas vão começar a falar sobre sexo e amor na TV de um jeito legal. Vambora, vou fazer. Então eu tive duas, típico de Ana Canosa. Pensar 2 dias. Sofrer 2 dias no máximo. Sim. Lógico, a não ser quando é um sofrimento muito grande. E aí eu fui pras cabeças. Falei, vambora, é pra fazer, vamos fazer. E o piloto foi aprovado para ser o primeiro programa, de tão bom que foi, né? E quando foi pro ar, pra você ter uma ideia, eu não avisei ninguém. Eu não coloquei em nenhum lugar, fiquei com medo, né? Falei, o que as pessoas vão pensar? E do contrário que eu imaginei que poderia acontecer, os meus colegas amaram, porque assim, puxa vida, finalmente a psicologia tá tomando... Ela está podendo contribuir. E ganhando uma vitrine séria. De uma maneira ética, porque lá eu faço uma conciliação, eu faço terapia. E aí eu tomei todos esses cuidados e tal. Então, a hora que eu decidi, Luciano, eu vou fazer. Se der uma cagada, eu vou avaliar, eu vou ver o que acontece, deu a cagada, eu vou, registrar isso na minha experiência de vida e vou fazer diferente. Mas eu falo sempre isso para meus pacientes. Se tomou uma decisão, pensou?
Avaliou? Pensou? Qual é a intuição? Toma uma decisão, vai adiante, não olha para trás. O para trás já existe na sua vida, já está lá a sua experiência, a sua vida. Toma uma decisão, vai para frente. Porque, né, duvidar da própria decisão, eu acho que é uma coisa que atrapalha muito a liderança e como é que você constrói sua vida e sua carreira. Tá certo, é isso mesmo. Como é que é? É o Cortella que fala, né? Que quem olha muito para sua história tem um belíssimo passado pela frente, né? Ótima essa, é isso mesmo. Lindo passado pela frente, né? Muito boa frase dele. Não, mas legal. Você está colocando ele. uma coisa interessante, que é essa de você tomar a decisão com frio na barriga, avaliar o risco e saber, cara, né? E se eu quebrar a cara, né? Aí vou fazer o quê? Vou ter que, né, quem resolver. Não arrisca, não petisca, né? Exatamente. Então, e esse negócio de correr risco é uma coisa fundamental. E eu até diria para você que, sem querer ser psicólogo agora, que eu não sei nada disso, não tenho a menor ideia, eu diria que na raiz de muitos dos problemas, especialmente problemas que tem entre casais, é a absoluta incapacidade de correr risco. Também acho. Né? Não há mais risco nenhum, tudo normal, papai, mamãe, eu, você... Do mundo. Não, e isso pro sexo, boring. Então, é a pior coisa do mundo. Porque o sexo, na relação amorosa de longa duração, ele vai acontecer o que vai acontecer, essa coisa boring mesmo, né? É todo mundo na mesma cama, passa a mão num peito, passa a mão no outro, fica assim, já sabe até como vai rolar, né? E essa possibilidade de pensar o diferente, de fantasiar, de pensar qualquer coisa diferente, é o motor da energia sexual. E a gente sabe, se você for pegar a psicanálise, né, a psicanálise vai dizer, né, que é a energia sexual que move tudo na sua vida. Eu já falo de outro jeito. Eu costumo dizer, a vida inteira eu falei que quem move o mundo é a rola. Ou é falta de, ou é sobra de. Os problemas são assim, ou falta ou sobra. Ótimo. E aí o mundo. E essa coisa do acontece. Tesão, né, Luciano? Eu acho que a vida, eu acho que a gente produz mais, a gente encanta mais as pessoas com tesão. Né? Eu tenho colegas profissionais no Nordeste, por exemplo, eu tenho uma amiga que é sexóloga, psicóloga, ela dá muita palestra porque ela fala com tesão, as pessoas adoram ela. E eu sinto isso, que as pessoas gostam também de mim, porque eu tenho muita energia, porque eu tenho muito tesão, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Sim, mas eu acho que é fundamental. E é claro, como eu estou conversando com uma sexóloga, o tesão que você está falando aí não é o tesão de vontade de transar. Não. É aquele outro, cara. É o que move a vida. Eu curto tanto o que eu estou fazendo aqui. Isso que é o prazer, né? Você está olhando no meu olho, ele está brilhando. Porque me dá prazer isso. Exatamente. Me dá prazer falar de sexo. Eu tenho uma palestra minha do Gente Nutritiva, que eu converso com o pessoal, e eu faço nessa hora, eu faço uma brincadeira. Eu falo, vem cá, vocês já foram num shopping center comprar uma camisa? E já foram atendidos por uma menina que veio te vender a camisa e você olhou no olho dela e o olho dela brilhava você compra. E você viu que ela tem tesão de fazer a venda? Vocês já passaram por isso? Já viram isso? Já. E aí, cara? Dá pra medir isso? Não tem como medir, não cabe em planilha nenhuma. Você já acordou de manhã pra ir trabalhar e falou, hoje eu tô que tô, hoje eu vou arrebentar, e você sentiu que tava com tesão de fazer? Quer dizer, existe essa força. Existe. Né? Eu não sei se é uma força sexual, eu não sei se o brilho no olho da menina para vender a camisa também tem uma origem sexual ou não, eu não sei de onde vem na isso. psicanálise, Deve tudo bem. ter alguma coisa qualquer. Mas eu sei que ela contamina. E aí ela é igual, né? O tesão sexual, como é que é? Eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Se fica claro para mim que ela tá com tesão, pega fogo. E eu vou te dizer, pensando em liderança, eu acho que o líder que tem mais facilidade para liderar um grupo de pessoas é o que tem tesão. Sim. O mal-humorado, arrogante, agressivo, pode esquecer. Esse cara ele pode até liderar por uma questão técnica, porque ele tem que seguir algumas coisas, mas ele não vai ser um cara amado. Você tá me dando uma ideia. Ele não vai ser um modelo, não adianta. Você tá me dando uma ideia deliciosa. Ele vai ser um pentelho. Você tá me dando uma ideia deliciosa aqui, eu vou passar agora para o nosso ouvinte aqui. Se você, por acaso, lidera uma equipe e você vai participar de uma reunião, vai conduzir uma reunião, pense naquela reunião com uma grande trepada. Isso é uma boa. Entendeu? Você vai para uma reunião, vocês vão trepar, todos vocês. Então vamos pensar Se tiver alguém mal-humorado no meio, acabou o tesão. Então vamos pensar na relação sexual na reunião. Vamos fazer uma associação. Sim. Como é que é a boa relação sexual? Primeiro, você tem que estar com tesão, desejo, ok? Sim. Então eu tô afim de fazer essa reunião. Se eu já for com a puta que pariu, eu vou ter que transar, já a metade já tá meio complicado, porque você vai depender do outro pra te motivar, certo? Então eu não tô com vontade de transar com meu marido, eu vou depender que ele venha e da minha disposição, e de repente vai até rolar.
Então, quando eu já venho com a disposição, beleza. Ok. Então já está 80% está garantido na sua proporção. E se você é o líder que convocou a reunião, que tem 8 pessoas que vêm para a reunião, você já sabe que daqueles 8, 1, 2, 3 ou 4 já vão vir broxado. Isso, vão vir broxado. É da natureza deles. Então você vai ter que vir com energia, conquistar e seduzir. Então marca essa reunião num dia que tu esteja bem, ou num horário que seja bom, ou faz alguma coisa prazerosa para tu ir bem, sei lá, se for possível, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível. Tá bom. Então eu vou com desejo. Segunda coisa, para eu seduzir, eu preciso de artifício. Então tem gente que seduz com a brincadeira. Tem gente que afaga, tem gente que olha. Então eu acho que tem que ir bem vestido, tem que ir legal. Não é bem vestido no sentido de botar terno, não é nada disso, mas vai bonito. Vai bonito pra chamar atenção logo de cara. A pessoa fala assim, nossa, olha essa pessoa, passa um batom, não dá. Não dá pra fazer reunião com uma pessoa descabelada, não rola. Né? Se a gente tá falando de tesão, tem que ter ali uma preparação, porque sexo, o preparado... é muito bom. Tudo bem, a rapidinha também pode ser boa, mas o cara tem que ser bom para fazer a rapidinha e convencer. A mulher também tem que ser boa, tem que ir muito no ponto para a rapidinha ser boa. Você tem que conhecer o corpo do outro. Se você tem o ponto, então vai na rapidinha, tudo bem, não precisa de preparação. Mas se não tem, se você precisa de mais atenção, você vai ter que seduzir. Então pensamos, desejou, seduziu. Aí você pode seduzir com a identificação, dizer, galera, fazer uma piada, sabe? Afagar um pouco. Aí, você vai para excitação. Para excitação, você tem que ir aumentando a excitação, porque o orgasmo só rola depois que você chegou no pico da excitação. Então, você precisa de ferramentas também, e aí eu acho que tem uma coisa de técnica, de fala, e eu não sei como é que cada líder incorpora isso na sua própria reunião, mas você tem que ter pico de excitação. Não vai dar para fazer aquela reunião que fala assim, baixinho, sempre do mesmo jeito, porque o outro vai broxar. Perfeito. Então eu tenho que ter pico. Eu tenho que ter pico até a hora que eu mostro pro outro que tem solução e que vai ser bom e que as coisas vão ser legais, que é o final do negócio. Sair que é daqui com a faca nos dentes. Mesmo que o trabalho seja filha da puta, vai rolar. Sim. E você tá falando pra mim, eu tô botando isso numa palestra, é igual. Não é? Não é igual a palestra? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você chegou lá, tem 300 na plateia que não sabem quem você é, que estão te olhando meio desconfiado. E você falou tudo igual. Se eu entrar descabelado, horroroso, mal vestido, broxou. Esquece. Se eu chegar com um papinho, broxou. Se a palestra for monocórdica, broxou. Se eu fizer uma piada mal colocada, broxou. Então... E se você não levar solução, porque o orgasmo é solução para descarga de tensão. Se você não aliviar a tensão e não levar a solução, esquece. A solução sempre tem que ter. Não é uma solução no sentido assim, de tudo estar fechado, mas tem que ter caminho. É que nem o cara que chega no meu consultório, o cara chega mal, ou a mulher, mal, chorando, se sentindo já, com vergonha, acabado. Eu sempre faço um final de sessão onde eu coloco alguma coisa que seja uma possível solução. Agora, eu tô falando com você agora que eu tô me ligando nisso. Na verdade, eu nunca pensei nisso de maneira geral. Mas eu vou falando, daí então eu vou falando, olha, você tá me falando isso, você tá me falando aquilo, você tá me dizendo isso, nossa, eu tô pensando isso aqui, nossa, como é difícil. Putz, mas você sabe que se a gente trabalhar isso, nossa, que legal que você falou tal coisa, eu sempre pego o positivo também. E é assim, olha, cara, eu não tenho nenhum impedimento de te atender. O seu conflito é um conflito que eu lido bem. Se você for com a minha cara e gostar do meu consultório, a gente pode começar a trabalhar. E você, como líder nesse momento, você tem que fazer com que ele saia de lá melhor do que ele entrou. Exatamente. Agora vamos voltar para aquele nosso exemplo, né? Quer dizer, eu estou na minha empresa, eu sou o líder da equipe, alguém entrou na minha sala com um problema, ela não pode sair de lá pior do que entrou. Não, tem porque que sair. eu não resolvi nada, não colaborei com nada. Para que sirvo eu? Se eu sou o cara que vai piorar o que já está ruim. Exatamente. Né? E é claro, né, Luciano, assim, o psicólogo ele não está lá para escolher por ninguém. Então eu sempre deixo isso claro. Olha, eu não vou falar o que você tem que fazer, mas eu vou te ajudar a pensar. Sim. Eu vou te acolher, vou te ajudar a pensar, a gente vai sair dessa. Sim. E talvez nessa obviedade ele vai descobrir, estava na minha cara o tempo todo e eu não parei para reparar que a solução era óbvia, do jeito que está colocado aqui, né? Pô, muito legal! Nossa, eu descobri um monte de coisa sobre mim mesma. Você tá vendo? Legal. Olha, aqui o Leadercast é terapia. Tá né? vendo? Quem vem terapia, aqui sai diferente do que entrou. É verdade. Ana, muito legal. Quem quiser
conhecer a Ana, quem quiser saber do teu trabalho, quem quiser recorrer a você, onde é que te acha? Olha, eu acho que eu vou dar meu site, que é mais fácil, porque lá tem toda a minha carreira, tem tudo, né? Tem contato, que é o www.anacanosa.com.br. Tá. Você tá no Facebook também? Tô no Facebook como Ana Canosa 2, porque a primeira página já foi. Tá. Tô lá, Ana Canosa 2 em Romanos. E você tá na televisão quando? É um domingo por mês, mas que não tem data definida, né? No programa da Eliana, entre 4 e 7 da tarde, né? Mas geralmente no site eu coloco o dia na agenda do site, ou quando no Facebook eu também já faço avisando a galera, porque o pessoal que gosta de assistir. Legal. Então acho que o Facebook é uma boa posição. Pô, muito legal. Nossa, eu sou uma líder, cara, tô tão feliz. Que legal. E aí eu espero que quem ouviu o programa aqui esteja terminando o programa cheio de tesão. Tomara, né? Que vai fazer sexo bom, vai fazer uma boa reunião. E que faça acontecer, entendeu? Esse é o grande lance. Isso aí, que tenha tesão na vida. Obrigado, querida. Imagina, foi um prazer. Ótimo. É quase um prazer sexual. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá. Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.